Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Graças a Deus que estamos reunidos em Cristo. Amados, vamos abrir no livro de Neemias. Vamos começar a nossa exposição nesse incrível livro, inspirado, cheio da graça de Deus, onde o Senhor trará a nós várias informações, ensinos relevantes, mudança de paradigma, perspectivas novas a respeito de vida pessoal, vida de igreja, obra de Deus, reino de Deus, e isso vai ser muito bem separado, esses assuntos, em todo o livro. Neemias, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 1, e apenas isso hoje. Neemias, capítulo 1, versículo de número 1. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim o texto sagrado: As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Amém. Feche teus olhos, vamos orar? Graças te damos, Senhor, por tua santa palavra. Graças te damos pela oportunidade que temos de iniciarmos mais uma exposição. Que seja uma exposição o tanto enriquecedora, assim como tem sido os demais livros, Senhor. Nos ajuda a caminharmos em fé, nos ajuda a caminharmos em tua palavra, aprendermos de ti. Senhor Deus, nos ensina a não apenas entendermos o livro de Neemias, mas cremos e aplicarmos. Seja o nosso guia, Senhor, o tempo todo, para que nós possamos nos deleitar e aprender em Ti. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu quero trazer aqui hoje algumas informações que são necessárias para a compreensão do livro de Neemias. Geralmente, e assim farei hoje também, todo início de exposição, eu trago uma introdução um pouco mais profunda a respeito do livro para que nós possamos entender. Então, todas as vezes que nós iniciamos uma exposição ou uma pregação temática específica, sempre no início, eu trago considerações que são importantes. Todavia, hoje no livro de Neemias, além de eu fazer isso, o próprio livro pede isso. O versículo de número 1 já inicia trazendo informações que precisam ser ouvidas, lidas, ouvidas e entendidas do que é que estava se passando, quando se estava se passando, qual o contexto em que isso estava se passando. Então, nós iremos seguir a ordenança bíblica, entendendo, de fato, essas instruções que o livro nos dá. Amém? Então, a guisa de introdução a respeito do livro, a guisa de introdução para que a gente possa entender. O livro de Neemias é um livro que vai tratar sobre liderança. O livro de Neemias é um livro cuja temática é um livro que nos ensinará a respeito de liderança. Todavia, e aqui eu quero ser bem conciso e bem objetivo no que eu quero dizer, todos aqueles que almejam um cargo de liderança dentro da eclesiologia, dentro da igreja cristã, seja qual cargo for, precisa entender o livro de Neemias. Precisam entender o livro de Neemias. E vocês irão perceber que uma liderança cristã, uma liderança eclesiástica, nem sempre é parecida com uma liderança corporativa. Por isso que há atitudes, decisões tomadas dentro de uma eclesiologia, de uma liderança da eclesiologia, que se diferem e que muitas vezes não se fazem lógicas quando comparamos a liderança que nós temos no mundo corporativo. Então, todos aqueles que almejam uma posição precisam entender o livro de Neemias. Ler, crer, entender, aplicar as informações que nós temos nesse livro. Porém, existe um outro ponto a respeito de liderança que eu também quero deixar muito claro. O livro não foi escrito somente para líderes. Não existe nenhum livro nas Sagradas Escrituras que foram escritos ou foi escrito somente para um grupo específico de pessoas. Todo livro bíblico foi escrito para todo o povo de Deus. Embora nós saibamos que Neemias
ele foi um líder do seu tempo, um líder do povo de Deus, da terceira leva que está voltando para Jerusalém. O livro de Neemias, ele também vai ensinar algo que nós chamamos de liderança pessoal. E como isso é importante, ainda mais nos dias de hoje. Sim, o livro está falando, irá falar aos nossos corações a respeito da liderança de grupos, liderança de igreja, liderança eclesiástica, mas também o livro vai mostrar, apontar a nós atributos de liderança pessoal. O que é liderança pessoal? É quando nós, e eu não quero ser coaching porque eu não sou, eu sou pastor, mas prestem atenção para que ninguém venha confundir as bolas. Debaixo exclusivamente da graça de Deus, do mandamento de Deus, da doutrina de Deus, nós precisamos entender e ser protagonistas de nossas próprias vidas. Debaixo da graça de Deus, da obediência aos mandamentos de Deus, da doutrina de Deus, da nova aliança, nosso caso, Igreja do Novo Testamento, nós precisamos ser protagonistas da nossa história. Nós precisamos ser protagonistas em nossa história. E é justamente nisso que Neemias também vai trabalhar. Eu não estou dizendo aqui, de forma alguma, você é o protagonista da sua história. Isso é coisa de palestra motivacional. Não. Eu estou dizendo que uma vez entendidas as Escrituras, entendido a sã doutrina, convertido ao Senhor Jesus, nós precisamos ser protagonistas em nossa história, debaixo da bênção de Deus. E Neemias vai nos ensinar muito bem isso. Mas essa liderança, ela tem que ser uma liderança prática. O livro também vai nos ensinar isso. Que é uma liderança de vida. Não é uma liderança filosófica, onde há apenas pontos a serem estudados, compreendidos, mas é uma liderança que molda a nossa vida. Dentro dessa liderança pessoal, o livro vai nos encaminhar a, além de tomarmos o protagonismo, a tomarmos as devidas decisões, ações, ter uma compreensão do caminho que deve ser seguido a partir daquilo que compreendemos em Deus. De outra forma, toda liderança pessoal nos leva a uma prática de vida cristã. Toda liderança pessoal nos leva a uma prática de vida cristã. Portanto, precisamos entender que o livro vai estar falando de liderança. De liderança. Um outro ponto, a título de introdução, que eu gostaria também de deixar claro aos irmãos, é que, originalmente, o livro de Neemias e o livro de Esdras era um livro só. Quando foi inspirado por Deus, escrito em hebraico, tanto o livro de Esdras como de Neemias era apenas um livro. Terminava-se o livro de Esdras, iniciava agora a narrativa de Neemias. Era um livro só na Bíblia hebraica, ou seja, nos escritos originais, e na Septuaginta, ou mais correto dizer Septuaginta, também se faz um livro só. Para quem não sabe, a Septuaginta nada mais é do que todo o Antigo Testamento que é escrito basicamente em hebraico, foi escrito em grego para a compreensão dos helenistas, aqueles que estavam lendo já no período do Império Romano o Antigo Testamento. Não lia-se em hebraico, mas já se lia em grego. Então esse livro, ele era apenas um com Esdras. E esse é o motivo de eu ter escolhido da continuação de expor esse livro após a exposição que nós fizemos do livro de Esdras, porque assim era no original. Então estamos obedecendo exatamente essa sequência. Não se assustem, não é somente Esdras e Neemias que era assim. Os livros que nós temos hoje no Antigo Testamento, como 1º e 2º Samuel, também eram um livro só. 1º e 2º Reis era um livro só. 1º e 2º Crônicas era um livro só. Foram divididos agora para uma melhor compreensão, de maneira que, obviamente, foi respeitado todos os parâmetros dos livros. Essa divisão é uma apenas divisão didática.
Ok, irmãos? Então, originalmente, Neemias era a sequência direta dos escritos de Esdras. E é por isso que há uma discussão terrível sobre quem escreveu esses livros. Eu me lembro que quando eu falava disso nas pregações de Esdras, eu dizia sempre, o cronista escreveu. Porque não há uma definição de quem escreveu. Mas quando a gente chega no livro de Neemias, na parte de Neemias, no contexto histórico de Neemias, o livro está dizendo que são palavras de Neemias, mas nós não temos certeza se a parte de Esdras foi escrito por Neemias, pelo próprio Esdras, ou por algum outro sacerdote, algum outro homem, e por isso nós nos calamos. Mas temos evidências claras que o livro foi escrito por Neemias, esta parte aqui, a parte do livro que nós chamamos de Neemias. Mas era um livro apenas. Amém? Um outro ponto importantíssimo que precisamos ter em mente ao estudar o livro de Neemias é que tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias, eles têm muitos pontos em comum, principalmente o fato que vai dar enredo a todo o livro. Ambos estão contando o retorno histórico de judeus que estão saindo da Babilônia por motivo do cativeiro babilônico e retornando para Jerusalém. Ambos estão contando como foi as suas caravanas, o que houve nesse período e qual foi o enfrentamento que eles tiveram, as condições históricas e como isso se aplicou para o povo de Deus. Óbvio que todas elas tiveram suas circunstâncias diferentes, seus momentos diferentes, e eles não saíram próximos um do outro. Todavia, Neemias foi o que mais saiu próximo da caravana de Esdras. Nós estamos falando de 14 anos depois. Então, Esdras sai com a sua caravana, 14 anos depois, começa a aventura de Neemias retornando para Jerusalém. Então, temos uma distância entre Esdras e Neemias, historicamente, de 14 anos. 14 anos. E todos eles contando a respeito de como foi esse retorno. O que nos leva a uma informação bíblica importantíssima. Eles foram levados por Deus à Babilônia, por motivos de desobediência contra o próprio Deus. Deus os avisou incessantemente durante anos de seus pecados, mostrando misericórdia, até que Deus fala que vai trazer juízo a esse povo do sul, deixando eles cativos, presos, em outras palavras, escravos por 70 anos na Babilônia. Por 70 anos na Babilônia. Quando Neemias está retornando para Jerusalém após o cativeiro, nós estamos falando de 142 anos desde que eles chegaram na Babilônia. Isso significa que recuperar vida com Deus muitas vezes leva mais tempo do que o próprio juízo de Deus sobre o seu povo. Como restaurar a vida com Deus é difícil. Quantas lutas. Deus os enviou ao juízo, ficaram 70 anos. 70 anos. Quando Neemias inicia o trajeto de retorno, já faziam 142 anos que eles tinham sido tomados de Jerusalém. De Jerusalém. Por isso que não dá para brincar com a compreensão de eu vou viver dessa forma, depois eu me alinho com Deus. Não é assim que funciona. Há um tempo, há um custo. Anos se passam e muitas vezes nós não vemos a nós mesmos com talvez a mesma fé que tivemos no passado, com o mesmo interesse, com o mesmo vigor, com a mesma disposição. Isso nos mostra claramente como precisamos dar o devido valor à vida com Deus. Porque restaurar a vida com Deus não é fácil. Não confundam. O perdão de Deus a um coração contrito é imediato. Vida com Deus leva tempo. Vida com Deus leva tempo. Leva e muito tempo.
Continuando ainda, um outro ponto a ser observado, quando se inicia o livro de Neemias, é a chegada deles em Jerusalém. E a chegada deles não é uma chegada bonita. O que eles vão encontrar são entulhos, destruição da cidade, economia falida, um lugar inabitável, pois há muito tempo eles tinham saído de seu lugar, de sua terra natal, outros povos a possuíram, outros a destruíram, nada era como antes. Então eles vão precisar restabelecer tudo aquilo que foi destruído. Eles não chegaram em Jerusalém, nenhum deles, e viram um hotel 5 estrelas. Tudo estava derrubado, tudo estava abatido, inclusive a religião. O templo tinha sido agora tomado e destruído pelo fogo. As casas, todas elas destruídas. Era um covil de animais, de estrangeiros que eram inimigos do povo de Deus. E isso nos mostra que nesse período de adaptação, de reconstrução, e a função de Neemias não é reconstruir o templo, mas é reconstruir os muros da cidade. Os muros da cidade. Nesse período de adaptação, colocando as coisas em ordem, tanto Neemias como todo o povo judeu vão aprender princípios bíblicos e aplicá-los nesse momento. E isso não é a nossa vida? Não é assim que funciona? Quantos de nós, começando do mais íntimo agora, quantos de nós já não passamos ou conhecemos pessoas que têm suas vidas destruídas? Indo um pouco mais amplo, quantas vezes nós não vimos lares que são disfuncionais? Disfuncionais. E que precisam ser restaurados. Quantas vezes nós não vemos famílias que foram destruídas e que agora precisam se realinhar? Quantos de nós já não vimos órgãos públicos tomados pela corrupção, empresas privadas da mesma forma, e até mesmo a igreja passando por uma crise de identidade? É no meio dessa bagunça, desses entulhos, que Neemias vai nos ensinar a restaurar todas essas coisas em Deus. Através de uma liderança pessoal, uma liderança de grupo, do povo de Deus, e através de entender a lei de Deus e estar debaixo dela. Esse é o segredo para Neemias. É isso que ele nos ensina através de toda a narrativa. O livro de Neemias, ele só existe por causa de um versículo. O versículo de número 2. Vamos ler comigo? Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Essa pergunta é a pergunta que fez existir, debaixo da soberania divina, todo o livro de Neemias. É o texto principal do livro. Se não fosse essa pergunta, nada a seguir existiria. Mas essa pergunta mudou Neemias para sempre. A resposta a essa pergunta trouxe toda a história que chegou até nós. Uma história real. Nós precisamos ler Neemias com os olhos de família. Por que ler com os olhos de família? Porque essa é a nossa história, nós fazemos parte do povo de Deus. O pacto se cumpriu em nós. Esse aqui é o povo do pacto. E não se esqueçam, nós também somos o povo do pacto. É a nossa história, lá dos primórdios, de como Cristo chegou até nós. Cristo passa pelo livro de Neemias. Precisa passar pelo livro de Neemias. E Neemias foi um personagem fundamental para que Deus conseguisse cumprir, de acordo com a sua promessa em Gálatas, na plenitude do tempo, o nascimento de Cristo. Neemias é um desses responsáveis que estruturou o caminho para que a plenitude dos tempos chegassem e naquele momento o Senhor, o Espírito Santo, descesse sobre Maria e fizesse que Maria gerasse o nosso Salvador e o nosso Senhor em seu ventre. Então é um livro seríssimo,
onde há vários aprendizados para que nós possamos entender qual é o nosso lugar na história e como é vivenciar circunstâncias difíceis, terríveis, mas sendo protagonistas da nossa própria história, debaixo da graça de Deus. Amém? Seguindo um outro ponto, ainda no versículo 1, eu quero falar com os irmãos um pouquinho a respeito do contexto histórico do que estava acontecendo. O texto pede isso. O texto fala de ano, fala de mês, fala do lugar onde isso está se passando. Então nós vamos seguir, porque Deus é sábio, e se Ele quer que nós falemos disso, nós precisamos nos concentrar a esse ponto. Então, falando um pouquinho do contexto histórico. Número 1, o contexto histórico do cativeiro babilônico. Isso é necessário, porque era o que estava acontecendo. Nós precisamos lembrar que em Israel houve 120 anos de Reino Unido. Em Israel, 120 anos de Reino Unido. O primeiro reino de Saul, o primeiro rei de Israel, não aceito por Deus, mas permitido por Deus até como juízo para o seu povo. Saul reinou por 40 anos. Prestem atenção. Um Reino Unido, ou seja, um só rei, um só povo, todo Israel, todos os judeus. Ele reina por 40 anos. Saul se suicida, mas Deus já tinha um rei segundo o seu coração. E nós vamos encontrar Davi. Menino baixo, ruivo, e Deus deu um dom especial a Davi. Não apenas um ministério para reinar, mas Deus deu um ministério de música para Davi. Ele é o único personagem bíblico e o único crente na história que os demônios se retiravam ao ouvir a música de Davi. Ninguém mais consegue fazer isso. Nós expulsamos demônios no santo nome de Jesus. Então a música de Davi se compara ao nome poderoso de Jesus? Nunca. Isso seria um absurdo. Isso seria um absurdo. Mas foi a maneira que Deus ordenou especificamente que os demônios se submetessem às músicas inspiradas de Davi. E aqui eu preciso conversar com os irmãos algo muito sério. Eu preciso explicar isso aos irmãos para nós termos o devido contexto. Aliás, essa semana eu terei uma reunião com todo o grupo de louvor. Está marcado, louvor não adianta fugir. Eu vou ter uma reunião. E o teor dessa reunião é o cântico de salmos. Porque a nossa igreja precisa realinhar e firmar novamente, cantarmos os salmos como estão descritos na Bíblia. Porque os cânticos que Deus deu a Davi são os seus salmos. Os cânticos que os demônios ouviam Davi cantar, tocando em sua harpa, são os salmos. São os salmos. Hoje eu coloquei pela manhã, no grupo da igreja, Salmo 105, dizendo, cantai, cantai salmos. A Bíblia nos ensina a cantar os salmos. A Bíblia espera que nós venhamos entoar os salmos. Os salmos são músicas que unem o povo de Deus em toda a história. Quando nós cantamos os salmos, nós estamos cantando a mesma música que Isaías cantava, que o profeta Jeremias cantava, que Davi cantava. Quando nós cantamos os salmos, nós estamos cantando a mesma música que Jesus cantava. Aliás, em Mateus capítulo 26, na última ceia, após ceiar, Jesus cantou um salmo. Deus deu a Davi, no Reino Unido, 40 anos de reinado. E não apenas o ministério de rei, mas deu sobre ele um dom da música, do qual Deus usou Davi, e outros homens, usou Moisés, Salmos 90, as Salmos dos filhos de Asaf, que eram os cantores da época, inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. Para que o povo de Deus cantasse. E Davi se tornou conhecido por sua música.
que não era uma música composta com sabedoria, graça, de quem conhece as Escrituras, como hoje acontece com os compositores atuais, mas eram músicas inspiradas por Deus. Deus escreveu essas músicas. Então, deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Quando nós lemos o livro de Salmos, chamamos isso de saltério, nós não podemos ler, nós podemos saber, mas não podemos ler os livros de os salmos, os salmos, as músicas, os salmos, os cânticos que há nas Escrituras Sagradas, como sendo escrito por aqueles homens. Vou dar um exemplo. Da mesma forma que nós conseguimos perfeitamente abrir a carta aos Romanos, e sabemos que quem escreveu Romanos? Paulo. Mas sabemos que aquilo é palavra de Deus, e não palavra de Paulo. Paulo foi apenas instrumento. Salmos é Deus falando, através de instrumentos. Através de instrumentos. E alguém vai dizer assim, mas pastor, cantar salmos é complicado. A primeira complicação que nós temos é quando, por exemplo, Davi começa, persegui os inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. Como é que a gente canta isso? A gente canta do jeito que está escrito, porque a gente não está cantando uma vingança pessoal de um rei de Israel. Nós estamos cantando a vingança de um Deus sobre os ímpios, porque foi Deus que escreveu os salmos. Nós não estamos cantando a experiência pessoal de alguém. Nós estamos cantando o juízo divino que deve ser entoado na igreja, que glorifica o próprio Deus. Percebem? E Davi reinou por 40 anos. Um homem segundo o coração de Deus. Morre-se Davi. Israel está enorme, Jerusalém está enorme. Durante os 40 anos, Davi, homem guerreiro, aumentou geograficamente o território de todo Israel 10 vezes. 10 vezes. Ele conquistando terras para a glória de Deus, debaixo da graça de Deus. Davi morre e entra seu filho, Salomão, homem sábio, o mais sábio abaixo de Cristo que passou por essa terra. Mas sabedoria não é espiritualidade. O homem mais sábio dessa terra tropeçou em sua própria sabedoria e se desviou dos caminhos de Deus por uma boa parte da sua vida. E aquilo que era para ser um reino forte foi perdendo suas forças. E Salomão reinou por mais 40 anos. Então, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, 120 anos de reino unido. Para ficar mais simples, Saul, sem coração. Davi, todo coração. Salomão, coração dividido. Morre-se Salomão, o reino entra em colapso. E aqui entra a história do reino dividido. Irmãos, reino unido foram 120 anos. O que é 120 anos na história? Nada. Tempo de reino dividido foi até o nascimento de Jesus. É impressionante como muitas das vezes o pecado tem mais força para prevalecer do que a espiritualidade e a santidade no meio do povo de Deus. Nós temos amostras concretas. É por isso que o livro começa com várias informações históricas, para nós tirarmos essas informações. É isso que ele está nos ensinando. Foram 120 anos de Reino Unido, dividido em 3 reis, 40, 40, 40, e depois somente reino dividido. O reino se divide após a morte de Salomão. Seus filhos brigam, seus filhos Roboão e Jeroboão. Jeroboão vai para o norte e leva com ele 10 tribos das 12. E Roboão fica ao sul, somente com 2 tribos. Reino dividido. A maioria das tribos se rebelaram contra Deus, ficando no sul apenas a tribo de Judá e Benjamim.
E agora há 2 reis, um do norte, um do sul, em desacordo com a palavra de Deus. Em desacordo com a palavra de Deus. Porque no pacto, vocês se lembram? Deus diz em Gênesis 17, reis sairão de ti, Abraão. Sairá um rei de Judá. Teria que ser essa dinastia. Se quebrou essa dinastia quando houve a divisão do reino. A divisão do reino e a desobediência com relação ao mandamento de Deus. E o que acontece? Reino do norte. Eles começaram a pecar. Reino do norte começou a ser reconhecido como Israel. Existiram 19 reis no total ao Reino do Norte. Desses 19 reis, 0, nenhum serviram a Deus. Nenhum. Todos reinaram a partir do seu próprio coração. Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Salomão morreu em 931 a.C. Divide-se o reino. O reino do norte, com 19 reis, em todo o seu período, não teve nenhum que serviu a Deus. Um reino idólatra, pagão, que cultuava de forma errada, e Deus tendo misericórdia. Um dos profetas mais relevantes do reino do norte foi o profeta Oséias. E o profeta, agora levantado por Deus, dizia: vocês estão ouvindo o som das rodas dos carros da Síria? Deus está mandando os assírios para destruir todo o reino do norte. Eles brincaram com Deus. Eles duvidaram de Deus. Em 722, a Síria chegou. Destruiu todo o reino do norte. O reino nunca mais foi restaurado. Todas essas tribos. Nunca mais. Durante 209 anos, eles fizeram o que queriam. Muito mais do que 120, debaixo da graça de Deus. Mas o Reino do Sul não prestou atenção. Eles deveriam estar prestando atenção, porque enquanto Oséias profetizava, ele dizia assim: e vocês também do Sul, estão ouvindo? Aprendam. Eu estou profetizando ao norte. Mas assim, quem é inteligente aprende com o erro dos outros, né? Vocês estão ouvindo? E o Reino do Sul também brincou. Foi chamado de Judá, o Reino do Sul. E não de Israel, mas Judá, por causa da tribo de Judá. Eles tiveram 20 reis. Desses 20 reis, apenas 8 serviram a Deus. Então eles ficavam numa alternância de poder. Um rei vinha e adorava a Deus, Deus restaurava o seu povo, morria esse rei, entrava um rei sucedendo ele, que não tinha compromisso nenhum com Deus, destruía o povo. Vinha outro rei, se levantava e adorava a Deus, e Deus restaurava o povo, e ficava nessa alternância. Até que em 586, 136 anos depois da destruição do Reino do Norte, vem a Babilônia. A mando de Deus. E destrói todo o Reino do Sul, e por ordem de Deus, leva todo o Reino do Sul para a Babilônia por 70 anos, profetizados por Jeremias. Os 70 anos do cativeiro babilônico. Diferença com o Reino do Norte. Deus teve misericórdia do Reino do Sul. Por que é que Deus teve misericórdia do Reino do Sul? Porque tinha uma tribo lá que Deus já tinha falado a respeito dela, de onde viria o Salvador, Judá. Judá. Porque os homens falham no pacto, mas Deus não. Quando Deus disse que de Judá, que era um leãozinho e o cetro jamais sairia de suas mãos, Deus iria cumprir isso. Então Deus vai se restaurar, mas não antes de julgar, não antes de punir. Não antes de punir. E passaram lá 70 anos. Agora eu quero falar com os irmãos do contexto histórico do retorno. Do retorno. Passa-se 70 anos, Babilônia é destruída por um outro império, Medo-Persa. Pelo Império Medo-Persa. Nesse império, tem um rei ímpio chamado Ciro. Mas Deus, há 500 anos antes do nascimento de Ciro,
já tinha profetizado Ciro pelo próprio nome, através de Isaías, dizendo: Ciro será um rei, Medo-Persa, ele é ímpio, mas vai me obedecer. Ele vai libertar o meu povo. E você sabe como que funciona esses tipos de notícia, né? Quando Babilônia foi destruída, Medo-Persa atingiu toda aquela região. Quem é o rei? Ciro. Já foram na orelha de Ciro. Sabia que Deus falou de você? E Ciro, ao ler o texto de Isaías, Ciro falou: nossa, o Deus de vocês falou de mim? Gostei, podem ir embora. Que Deus já estava no controle da história o tempo todo. Foi bem isso. Podem ir embora. Só que falar, podem ir embora, e estruturar uma nação para deixar aquela nação depois de 70 anos, não é como falar: vou ir trabalhar hoje, daqui a pouco estou de volta. Envolve todo um plano. E esse retorno da Babilônia, que agora é Medo-Persa, ou é Pérsia, eles precisam fazer em 3 levas. E agora eu preciso que os irmãos se lembrem dos textos bíblicos. O primeiro retorno é com Zorobabel. E nós temos isso no livro de Esdras, que nós pregamos. Os irmãos se lembram que o livro de Esdras é dividido em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 6, a história da reconstrução do templo, e do capítulo 7 em diante, a segunda parte do livro, onde é apresentado o protagonista, que é Esdras. Os irmãos se lembram? O capítulo 1 ao capítulo 6 é o retorno de Zorobabel, onde tem a reconstrução do templo. É o retorno de Zorobabel. E ali é reconstruído o templo. Tudo isso para chegar em Neemias, e a gente vai entender o contexto de Neemias agora. Acontece então o retorno de Zorobabel, o templo começa a ser reconstruído, mas há algumas questões burocráticas que vão acontecer no meio, que os irmãos já sabem. Depois, sobe-se Esdras, a partir do capítulo 7 do livro de Esdras, que fizemos a exposição. É a primeira vez que ele aparece. Obviamente que o templo já estava erigido, lembram-se disso que eu falava? Olha, o templo já está pronto, tudo está bonito, mas precisa funcionar de acordo com a palavra de Deus. Então, qual era a função de Esdras, além de levar a segunda caravana para Jerusalém? Era ensinar a lei de Deus. Não adianta ter o templo pronto e não saber como cultuar a Deus da maneira que Ele quer. Então, a partir do capítulo 7 de Esdras, Esdras começa a ensinar a lei. E ensina muito bem como sacerdote, lembram-se disso? Ensina, ora pelo povo, explica. E 14 anos depois, sobe Neemias. Sobe Neemias. E Neemias tem uma função, além de levar a terceira e última caravana, retornando para Jerusalém, a função dele agora é reconstruir os muros da cidade. As cidades eram muradas naquele período, era a segurança, e Israel estava, humanamente falando, ao léu. Qualquer um entrava, qualquer um saía, salteadores, bandidos, vigaristas, pessoas pagãs podiam entrar, fazer o que quisessem. Eles estavam desprotegidos. Mas não era só uma questão social. Eles estavam desprotegidos também por causa de questões espirituais. E isso machuca muito Neemias. Isso machuca demais Neemias, aliás. É isso que forma, de alguma forma, o caráter de Neemias ao ouvir a resposta à pergunta que ele fez. Para vocês terem uma ideia da seriedade dessa pergunta. Da seriedade, como é que está o povo que já subiu? Já faziam 14 anos que eles tinham subido. Como é que está esse povo? Como é que está esse povo? Nós precisamos entender. E ele não tem boas informações a respeito do povo. E isso então muda a história. Isso muda a história. Uma vez que Neemias chega a Jerusalém, ele precisa lidar, não somente Jeremias, mas todo o povo de Deus, preste atenção, uma outra característica do livro. Eles precisam lidar com a calamidade e com a destruição da cidade, com as dificuldades
da cidade, com a vergonha pela cidade, porque talvez nós não tenhamos tanto amor assim pela nossa cidade, isso talvez não faça tanto parte do contexto brasileiro, mas para um judeu, cujo Jerusalém é a cidade do grande Deus, ver a cidade daquela forma é vergonha, ignomínia, é uma calamidade. Como é que a gente lida com as dificuldades disso? Como é que vamos lidar com todas essas coisas? E a partir daí, Deus começa a mostrar o seu poder restaurador em todo o livro. A partir daí, eles começam a ter dificuldades que eles não tinham. Uma delas é enfrentar a destruição da cidade. A segunda delas é enfrentar a tristeza por ver a cidade de Deus daquele jeito, porque crente que é crente ama o povo de Deus, ama a obra de Deus, ama o ajuntamento de Deus, e isso corroía-os. Inclusive o coração de Neemias não era algo que falava, olha, está acontecendo, fazer o quê, né? Um dia passa. Isso não existe para crente, irmãos, porque senão o cristianismo não é prático, o cristianismo é só filosófico, é só uma filosofia, mas não tem raiz, não tem história, não tem vida. E eles percebem isso e choram ao ver a situação da cidade. Porque Jerusalém, no contexto do Antigo Testamento, Jerusalém é a obra de Deus. Israel é o povo de Deus, é o reino de Deus. Não pode estar desse jeito. E precisamos trazer isso para a realidade da igreja. Esse sentimento de vida. Isso aqui, esse ajuntamento de pessoas, as estruturas, os planos, isso aqui custou o sangue de Deus. É assim que precisamos ver, porque assim é, de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso custou o sangue de Deus. Eu já falei isso aqui e repito, é que a gente não vê, mas tudo isso aqui está tingido de vermelho. Tudo isso aqui está sustentado pelo sangue do Cordeiro. O tempo todo. Mas eles também, além de lidar com a calamidade, com as dificuldades, com a tristeza, eles precisam lidar com a sedução dos pagãos. Com a sedução dos pagãos. Quando eles chegam em Jerusalém, vêm os samaritanos e se oferecem a reconstruir o templo com os judeus. E isso é sedutor, porque na cabeça de homens naturais toda ajuda é bem-vinda. Eu queria voltar com os irmãos em Esdras. É um livro atrás. Esdras, capítulo 4. Em Esdras, quando nós pregamos, há pouco tempo atrás, o capítulo 4, estávamos na primeira parte do livro, a reconstrução do templo, e lembram-se, eles chegam, e olha o que acontece, 4:1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, reino do sul, as duas tribos do sul, que estavam voltando do cativeiro. Então vamos lá. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, está vendo? É a primeira parte, a liderança está com Zorobabel. E aos cabeças de família lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Conhece essas ajudas estranhas? Não, deixa a gente ajudar. Também sou crente. Mas o que vocês querem em troca? Algumas vezes, só para entender, só a título de curiosidade, não estou dizendo que é só isso, mas eu sei que assim é de conhecimento de todos. Mas daí vocês votam em mim. Já viu isso? Deixa a gente ajudar. A gente pode. Só preciso que você me dê um espacinho para subir no seu púlpito.
mas eu te ajudo. A gente dá um jeito. Também sou crente. Meu vô era pastor no interior do Alasca. Verso 3, porém Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhe responderam, nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. A questão não era racismo. Olha, vocês não vão fazer isso porque vocês são samaritanos, a gente é judeus. Não era essa a discussão. A discussão e o motivo da rejeição da ajuda era doutrinária. No Antigo Testamento, o templo era santo. Pagão não pode construir templo. É o povo de Deus que constrói templo. Deus não deixou Davi construir o templo. E olha que Davi era segundo o coração de Deus, mas era um homem cheio de sangue nas mãos. Mas Deus falou para Salomão construir o templo. Agora, samaritano construir o templo? Jamais. E se tivesse uma visão de empreendedor, corporativista, mas veja bem, se eles nos ajudar, não somente com mão de obra, mas existir um investimento, a gente constrói mais rápido. Está vendo como a gente se distancia do corporativismo? Não. Isso quem faz são homens santos. Homens chamados a servir. Eles tinham que enfrentar essa sedução. E isso é difícil. Só que ao rejeitarem a ajuda, como eles fizeram no versículo de número 3, os samaritanos se revoltaram. Porque eles nunca quiseram servir a Deus. Eles queriam destruir os judeus, para que ficassem com a terra dos judeus. Nós já pregamos sobre isso. Eles estão extremamente irados. E eles vão fazer um complô. E nesse complô, eles vão desanimar os judeus mais fracos, e permita a expressão aqui, os judeus mais fracos da ideia. Olha só o que eles dizem, então, as gentes da terra, versículo 4, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. A gente destrói primeiro a base mais simples. E depois, lendo o texto, eles vão escrever uma acusação, versículo 6, no princípio do reinado de Assuero, que é Artaxerxes, escreveram uma acusação para os habitantes de Judá, contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E eles enviaram essa carta, lembram-se disso, e quando essa carta chega a Assuero, Assuero impede a construção do templo, por um tempo. Ele vai impedir. Deus vai se levantar e vai dizer, continue. Não é Ele que manda em minha obra. E eles continuam. E isso traz mais rigor à perseguição. E por um tempo eles precisaram parar, então, a reconstrução do templo. Os irmãos se lembram bem disso. O capítulo 5 é toda uma carta que vai ser falada do rei para o povo de Deus, e assim por diante. Nós já pregamos e fizemos a exposição. Mas, nesse momento do capítulo 4, eles precisaram paralisar todo o trabalho, precisaram, de alguma forma, esquecerem a construção do templo. Por que eu estou contando isso e o que isso tem a ver com Neemias? É nesse momento, do capítulo 4 de Esdras, quando o templo está parado, que Hanani chega para conversar com Neemias, que é o versículo 2 de Neemias. É nesse momento, quando tudo está parado. Veio Hanani, versículo 2 de Neemias, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, a ideia de escapar é que saíram do exílio, e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Como é que está lá Jerusalém? E Hanani vem com as respostas. Bom, os samaritanos fizeram um complô, tentaram nos seduzir, conseguiu seduzir alguns irmãos mais simples na fé, eles desanimaram do trabalho, e o rei impediu de construirmos o templo. Que rei?
o rei que você trabalha para ele agora. Artaxerxes ou Assuero? Sim. E aqui começa a história de Neemias. É esse o ponto. É exatamente nesse ponto que começa essa linda história que temos diante de nós. Antes de falarmos do livro em si, eu quero falar um pouco de Neemias também. Está vendo como é importante entender tudo isso? E eu quero falar de Neemias em seu nome. O nome Neemias significa consolo de Deus. Neemias, de fato, foi um consolo de Deus para todo o seu povo. Neemias, como eu disse, quando ele retorna para Jerusalém, com a última leva de pessoas, com a última caravana, já se haviam 142 anos que eles tinham sido levados de Jerusalém para a Babilônia. Sabe o que isso significa pela datação? Que Neemias nasceu no cativeiro. São 142 anos. Ele nasceu no cativeiro. E se ele nasceu no cativeiro, ele nunca pisou os seus pés em Jerusalém. Ele era escravo. Ele nunca tinha pisado. O nascimento dele foi no cativeiro, no meio de um povo pagão, de uma cultura pagã e de uma religião pagã. Porém, ele permaneceu fiel ao seu Deus. E aqui nós precisamos entender que essa fidelidade a Deus vieram dos ensinos de seus pais. Como é importante os pais ensinarem o caminho em que a criança deve andar. No meio de todo o paganismo, cultural, social, imperial e da religião, ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve fiel a Deus. E não apenas fiel, ele se tornou o consolo de Deus para os da nação. Se tornou o consolo de Deus para os da nação. Neemias, também falando com ele a respeito dele em sua função. Neemias é apresentado no livro como o trabalhador, servo do rei, em que ele era o copeiro do rei. Irmãos, isto significa muita coisa a respeito do caráter de Neemias. Muita coisa. Ser copeiro do rei significa que Neemias era um homem da mais alta integridade, capacidade e fidelidade. Qual é a função do copeiro? É revistar, analisar e assegurar todas as refeições do rei. E ele é o teste final. O que o rei vai comer, ele come o primeiro bocado. E dá um tempo. Se ele não morrer, o rei come. O que o rei vai beber, ele toma o primeiro gole. Se ele não morrer, depois de um tempo, o rei está liberado. E é ele que era responsável por todos os aposentos reais, aonde o rei passaria um momento ou um tempo, inclusive no quarto do rei, para defender o rei de qualquer atrocidade ou atentado contra a sua vida. Isso mostra muito a respeito do caráter de Neemias. Somente uma pessoa de alta estirpe de caráter poderia trabalhar nessa função. E o rei gostava dele. Demais. Sabe por quê? Porque embora ele fosse um ex-escravo ainda, estava lá, mas já estava liberto para ir, mas não é tão simples assim, ele fazia aquilo com honra. Ele não é como aquele... Eu entendo que são situações e situações, mas generalizando o assunto, como aquele colaborador que fala assim, hoje é meu último dia de empresa, vou tacar o terror. Ele honrou o nome de Deus até o fim. Ele honrou o nome de Deus até o fim. Ele foi fiel até o fim. Entendem? E isso fez com que Neemias estivesse quase o dia todo na presença do rei. O que nos traz uma outra informação. Ele se tornou amigo do rei. E ele se tornou um conselheiro do rei. Um homem de Deus aconselhando um rei ímpio. Isso mostra sua estirpe, sua dignidade, sua responsabilidade, seu caráter, sua fidelidade para com o rei.
por último, eu queria ressaltar aqui, para não ser desonesto com Neemias, a sua afeição, o seu coração. Porque Neemias, diferente dos outros que viviam debaixo do império, ele vivia bem, vivia no palácio, não tinha um serviço pesado, arriscava a vida. Mas como ele era bom no que fazia, ele sabia o que iria comer, não é bobo. Já sabia quem trabalhava com ele, sabia quem entrava e saía da cozinha, sabia quem entrava e saía para arrumar os aposentos do rei. Ele mandava em tudo isso. Então ele tinha uma vida um pouco mais fácil do que os outros. Não estavam debaixo do sol escaldante, com serviços pesados, passando necessidade. Ele vivia, de alguma forma, no luxo. Tinha capacidade para isso. Vivia bem. Mas quando Hanani chegou, não importa o seu luxo, eu quero saber do meu povo. Como está o meu povo? As suas afeições continuavam pelas coisas de Deus. Como está os homens? Ele pergunta, pelos meus irmãos, versículo 2, e depois ele pergunta da cidade, como está Jerusalém, no final do verso 2. São coisas distintas, mas ambas fazem parte do pacto de Deus. Ele possivelmente aprendeu isso de Moisés, que preferiu passar vergonha junto com os judeus do que todo o Fausto da vida rica com Faraó. E assim deve ser o nosso caráter. Neemias é um homem crente, piedoso, líder nato, com um nome que reflete a glória de Deus para o seu povo, com uma função que demonstra o seu caráter e com uma afeição que ama as coisas de Deus. Que assim possa ser nós. É essa história que, a partir da semana que vem, com a permissão de Deus, iremos adentrar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?